Oi gente, tudo bem? Eu sou Lenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Continuando, a última parte, a gente leu uma nota aqui no capítulo 2, que ele termina assim: eu estava tão perto, ele está falando da unidade, queria entendê-la, assim como queria compreender os pleiadianos. Embora não pudesse bem apreendê-la, estava lá. Quando eu vi tudo isso junto como um, no lugar de partes individuais, o todo estava lá. Então parei de tentar compreender e só entendi. Nunca me senti mais próximo do organismo vivo da Terra. Ainda assim, estava além da Terra. E o Arten. Daqui a pouco vamos falar sobre algumas das primeiras experiências importantes que Jota e Buda tiveram na época de Lao Tzu. Mas uma distinção necessária a se fazer antes disso é que, ao contrário das ideias do shintoísmo, no taoísmo, o Tao não tem forma. Por isso, quando os taoístas Saka e Hiroji, cujos nomes vamos citar mais tarde, tiveram experiências místicas, eles pensaram sobre o sonho para o qual retornaram de forma diferente de quando eram shintoístas. É um nível diferente de consciência. A propósito, quando se trata de consciência, existe algo de que você deveria se lembrar sobre todas as pessoas, quer goste delas ou não. Todas estão fazendo o melhor que podem com o nível de consciência que possuem. E o Gary: pergunta rápida antes de continuarmos. Parece que vocês nunca mencionaram Maomé e acho que falaram sobre Zoroastro só uma vez logo no início das suas visitas. Jota e Buda alguma vez entraram em contato com eles? E o Arten: não. Existe uma boa razão pela qual eles não entraram em contato com Maomé. Ele viveu 6 séculos depois da vida final deles. É claro, isso o coloca 600 anos à frente de Tomé e Tadeu também. Não é que tenhamos qualquer coisa contra o Maomé, só não éramos pessoalmente conectados no nível da forma. Embora, como dissemos, em última instância, todos nós somos conectados. Em relação a Zoroastro, ele viveu no Japão 1000 anos antes desse período de que estamos falando, e Jota e Buda não se conheciam naquela época. Aliás, nós dissemos que você foi muçulmano sufi uma vez. E o Gary: sim, mas isso foi depois de Maomé. Em relação a Zoroastro, ele não esteve no Irã? E o Arten: sim, mas não era chamado de Irã naquela época, chamava-se Pérsia. E a Burchá: voltando ao assunto de agora, aconteceu que Saka e Hiroji estavam interessados na mesma mulher. Seu nome era Megumi. E o Gary: ótimo, agora estamos chegando a algum lugar. Quero detalhes. E a Burchá: a primeira coisa que você precisa entender é que, quer que seja aparente ou não, as pessoas sentem tudo em um nível muito profundo. Mesmo que pareçam calmas, sempre existem sentimentos muito profundos acontecendo, a menos, é claro, que esses sentimentos tenham sido negados tão completamente que estejam totalmente inconscientes e o indivíduo não sinta nada. Mas isso é raro, e não é assim para a maioria das pessoas, mesmo para as quietas. E o Gary: águas calmas são profundas. E a Burchá: sim. E para entender como nossos dois amigos eram naquela época, é preciso saber em quais coisas eles prestavam atenção. Você já ouviu muitas vezes nas diversas doutrinas que deveriam monitorar seus pensamentos. Você deve observá-los bem de perto, procurando conflito, negatividade, julgamento e condenação. Isso é verdade, mas o que a maioria dos professores não percebe é que é igualmente importante observar seus sentimentos. Por quê? A verdade é que é mais provável que você haja a partir dos seus sentimentos do que de qualquer outra coisa. Obviamente, a maioria das pessoas não percebe que esses sentimentos vieram como resultado dos pensamentos, frequentemente repetitivos, que elas vinham tendo por um longo período de tempo. Os pensamentos vêm primeiro e eles fazem os sentimentos. Saka e Hiroji, sendo quem eram, perceberam isso. Além disso, como amigos, eles tinham longas conversas e compreendiam muitas coisas. Seus poderes de observação eram excelentes, o que também é verdadeiro para a maioria das pessoas que estão firmes em um caminho espiritual. É mais provável que elas percebam coisas nas quais as outras pessoas não prestam a mínima atenção. Provavelmente questionarão mais as coisas que a maioria. São mais propensas a perguntar: que tipo de Deus poderia fazer um mundo desses?
Saka e Orochi entenderam muitos dos ensinamentos da época. Por exemplo, eles perceberam a importância da respiração. Aprenderam a respirar profundamente o tempo todo, até isso ser uma segunda natureza para eles. E o Gary: percebo que sempre me sinto melhor quando respiro profundamente. Levei um bom tempo para fazer isso, porque quando comecei a querer tocar minha guitarra em clubes noturnos, danceterias e coisas assim, eles ainda permitiam que as pessoas fumassem em prédios públicos. Toda aquela fumaça subia direto para onde estávamos, no palco, e eu não conseguia respirar profundamente. Mas logo que me mudei para o Maine, comecei a fazer isso sempre, quer estivesse meditando ou não, e a puxar. Sim, falando em meditação, Saka e Orochi tornaram-se muito hábeis nela. Era algo que iria ajudá-los em vidas posteriores. E o Gary: então eles se envolveram com várias coisas, embora, como vocês disseram, ainda fossem dualistas. E o Arden: sim. A principal diferença com Saka e Orochi era que, mesmo quando estavam em um caminho dualista, eles já questionavam a validade do que as pessoas chamavam de vida. Eles já sentiam que tudo era uma ilusão, porém só iriam explorar esse assunto profundamente na próxima vida em que estariam juntos. Eles perceberam outras coisas também, por exemplo, como se comunicarem com os animais. Gary: eles conversavam com os animais? E o Arden: não. Primeiro de tudo, animais não pensam em termos de palavras. Sim, eles entendem algumas palavras que você repete para eles muitas vezes, mas não é assim que pensam. Animais pensam em termos de imagens. Se você quiser se comunicar com um animal, precisa praticar o envio de imagens para ele a partir da sua mente. Se fizer isso e ficar bom nisso, pode se surpreender. Você aprendeu com o curso que as mentes são unidas. Isso é verdadeiro com os animais. E é verdadeiro com humanos e animais, porque só existe uma mente. Então, você pode enviar uma imagem a um animal em sua própria linguagem, que é através de imagens. Sabe como a Luna fica transtornada quando Cindy sai de casa? E o Gary: sim, está tudo bem se eu sair, mas quando Cindy sai, Luna tem um acesso de raiva. E a puxar: na próxima vez em que Cindy deixar vocês dois sozinhos e Luna ficar perturbada, envie imagens para ela com a sua mente. Envie a ela um filminho mostrando Cindy voltando para casa, entrando pela porta, pegando-a no colo, abraçando-a e beijando-a. Isso vai lembrar a gata que Cindy sempre volta para casa e a ama, e que dessa vez não será diferente. Pratique fazer isso de forma clara, ela vai entender. Uma nota: tentei essa técnica na próxima vez em que Cindy saiu e Luna começou a choramingar. Ela se acalmou imediatamente. E o Arden: que não se sinta mal sobre a Luna parecer preferir Cindy. Obviamente, desde o dia em que vocês a resgataram, para a Luna, Cindy é a mamãe. E para uma criança, quer seja um bebê humano ou um bebê gato, mamãe é tudo, mamãe é Deus. Cindy representa todo o amor do mundo para a Luna. E o Gary: e o que eu sou? Carniça jogada na estrada? E a puxar: de jeito nenhum. Outra coisa que os animais pensam é que são parte de uma matilha. Isso é assim com selvagens ou domesticados como você. Você é a energia masculina na casa e Luna sente isso. Por isso ela olha para você buscando proteção. Se algo errado acontece, ela vai até você. Gary: sabe, já vi isso. Como quando tivemos o terremoto de 5,6. Foi um daqueles terremotos que ondulam a casa toda, começou a subir e a descer. Durou uns 20 segundos, mais ou menos, mas foi bem doido. Logo que terminou, Luna veio correndo para mim. Puxar: aí está. Você não é inútil aos olhos dela, afinal de contas. E agora tudo o que precisa fazer é se perguntar: você precisa mesmo ficar preocupado com o que a gata pensa? E o Gary: sim, estou tornando isso real. A vida é uma droga. Mas você estava dizendo que Saka e Orochi usaram esse método para se tornarem excelentes ao se comunicarem com animais. E a puxar: sim, e não recomendo que ninguém tente isso, mas também pode ser feito com animais selvagens. A pessoa que quer fazer isso, todavia, deveria ser muito talentosa nessa área, e Saka e Orochi eram. E em relação à sua época atual, você ouvirá cada vez mais no futuro sobre pessoas se comunicando com animais, tanto em casa
quanto na natureza. Virá o tempo em que isso será comum, mas vai acontecer gradualmente. E o Gary, vocês podem me dar um exemplo deles se comunicando com animais selvagens? E a Porchat, desculpe, mas não podemos. Não queremos encorajar ninguém a tentar o que eles fizeram. E você sabe que alguém iria tentar fazer exatamente o que eles fizeram. O propósito de lhe contar sobre aquela época no Japão é fazê-lo entender que todos os estudantes espirituais passam pelas mesmas etapas em um momento ou outro, e que todas essas etapas precisam ser concluídas com sucesso. Porém, todas elas vão levar ao patamar mais elevado que cada um vai alcançar quando tiver que alcançar. Em relação aos nossos dois amigos, todos seus esforços eram para usar suas mentes de forma cada vez mais poderosas. É preciso dominar cada degrau da escada, incluindo o início da espiritualidade que anda junto com o dualismo, e isso é feito um passo de cada vez. Muitas pessoas não querem fazer o trabalho necessário para completarem cada fase. Querem pular para o final. Elas pensam que podem apenas dizer, estou iluminado, e isso estará feito. Seria bom se fosse tão fácil, mas não é. É preciso desfazer o ego. E o Arten. Além disso, um equívoco comum que as pessoas cometem é pensar que se conhecem algo intelectualmente já sabem tudo. Mas isso não é assim. Não é suficiente conhecer algo como uma informação. É preciso praticá-lo. E o Gary. Isso me lembra de algo que Jack disse. Uma nota aqui. Jack é minha cunhada, irmã de Cindy. Ela disse que muitos estudantes do curso falam assim. Eu tive uma oportunidade de perdão. E ela pergunta a eles. Sim, mas você o praticou? E o Arten. Exatamente. Não é suficiente saber sobre o perdão ou até compreendê-lo. E mesmo isso é bem raro. Mas uma vez que compreenda, você precisa desenvolver o hábito de praticá-lo de forma constante. E tem que ser assim com todos os degraus da escada. Conforme você o aprende, precisa praticar. Senão, não podemos dizer que houve um aprendizado verdadeiro. Como você pode ver a partir do que dissemos sobre nossos dois amigos, mesmo com o dualismo, existem conquistas que podem ser bem avançadas. O progresso espiritual de Saki Hiroji estava se acelerando rapidamente, e no final daquela vida, eles estavam prontos para muito mais. E o Gary pergunta, ei, e sobre a garota? Você disse que o nome dela era Megumi. E a Porchat, sim. Ela, Saka e Hiroji cresceram juntos na mesma região e eram amigos enquanto crianças. Ao se tornarem adolescentes, no entanto, tanto Saka quanto Hiroji começaram a ter sentimentos por Megumi, mas por causa da sua cultura tiveram dificuldades em se aproximar dela. E o Gary, experiências universais. A mesma coisa aconteceu comigo com a menina que morava na casa ao lado, Bárbara. Amor não correspondido a uma droga, também uma grande oportunidade de perdão. E a Porchat, sim, mas você o praticou? E o Gary, claro, 30 anos depois. E a Porchat, em relação a Saka e Hiroji, ambos tiveram sonhos de um dia se casarem com Megumi, mas para o desempotamento de ambos, haviam muitos obstáculos antes que isso pudesse acontecer. Nós dissemos que naquela época o imperador era dono de todos, por isso não era incomum que a família dele arranjasse os casamentos. Alguns deles conheciam a família de Megumi e arranjaram para que ela se casasse com um homem que nunca tinha visto. Megumi amava Saka o que ele não sabia, mas ela não teve escolha senão cumprir a vontade da família do imperador. Assim o casamento aconteceu e os três amigos nunca mais se viram, o que os deixou totalmente deprimidos. E o Gary, eles conseguiram superar isso? E a gente vai saber se eles conseguiram superar em cenas dos próximos capítulos.